Glória a Deus. Mês que vem, domingo já é dia 1º, né? Mês que vem nós estamos aí para já marcar a data do discipulado, para aqueles que vão descer as águas do santo batismo. Amém, amado? Então, se você não desceu as águas ainda, por favor, dá o seu nome lá, se tem interesse em ser batizado, e nós vamos, em nome do Senhor Jesus, batizar você. Amém? Glória a Deus. Encontro de casais para o dia 14 do mês próximo agora. Amados, eu estou sendo bem sincero, que eu estava com uma dificuldade em fazer o encontro de casal aqui. Por quê? Eu prefiro fazer numa igreja neutra. Eu prefiro ir para outro lugar fazer do que aqui. E trazer outra pessoa para fazer conosco. Por quê? Porque a gente comenta muita coisa, a gente aborda muita coisa. Depois você vai ficar olhando para a minha cara, vai falar alguma coisa, tipo assim, esse pastor é louco. O que ele falou no encontro de casal, ele é birado, pirado. Ele é birolado. Mas nós não fugimos da Bíblia. Você vai ver que estamos dentro da Bíblia. Amém, amado? Portanto, vai ser separados o momento dos homens e o momento das mulheres. A pastora vai estar lá com as mulheres, eu vou estar com os homens. E no final a gente reúne todos. Amém, amado? Aí a gente vai ter um lanche, vai ter um momento bacana no final com a pastora Celina, que já tem tudo na cabecinha lá organizado. E todos que participarem vão também receber uma apostila. Amém, amado? Do encontro de casal. Amém? Você não pode perder. Acredito que tudo que nós investimos, isso aí é um investimento. Amém? Que nós fazemos em nós mesmos. É um investimento. Então venha investir no seu casamento aqui no encontro de casais. Amém? Sábado, não tem jovens aqui, né? Está cheio de jovens aqui, mas aqueles outros jovens que precisam estar aqui no sábado às 8 horas, não estão. Convide sua filha, seu filho para estar aqui. Envia eles para cá, porque aqui vai ter o Humberto e a Érica tratando sobre jovens aqui, vai estar orientando, ensaiando, né, Érica? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A esse respeito que a missionária falou, sobre nós sairmos aí distribuindo sopa e roupas, de fato, você pode ver e falar assim, nossa, olha lá, está dormindo na rua, mas você não sente a dor deles. Eu estava em casa e falando com a minha esposa um dia desses, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para essas pessoas, principalmente agora nessa época do frio. E eu falando isso com ela, no outro dia a Jô me liga, pastor, eu quero fazer sopa para esse pessoal. Eu falei, é de Deus esse negócio, gente, vamos aprovar logo, estamos juntos e misturados, vamos embora. Amém, amado? E hoje foi aquela correria, algumas visitas, depois sopa, e fomos aí por aí entregando roupas, cobertas. Eu achei muito bonitinho a minha esposa pegar um edredom que eu chamava edredom de estimação, né? Edredom de estimação, ela levou e entregou para as pessoas, mantas. Eu falei, que legal, que bacana, né, gente? A gente vê as pessoas que precisam. Fomos aí em um determinado lugar, o camarada com a bermuda, camisinha de manga comprida, camisa manga, tecido fino. Eu falei, caramba, meu Deus do céu, como é que pode, né? A Fátima estava conosco. Achou mais alguém agora? Que vocês saíram? Cadê a pastora? Mais 2? Assim começou o culto, eu falei para ela, volta lá nas praças, vê se você encontra mais alguém que nós não encontramos, porque a nossa preocupação, irmão, é assim, eu sei que no dia a dia, não dá para a gente fazer isso todo dia, eu não tenho dinheiro para isso. Se eu tivesse dinheiro para isso, eu teria uma casa aqui só para acolher esse povo na hora do almoço e na hora da janta, ou pelo menos uma refeição por dia, eu faria isso. Eu faria isso. Eu sei que tem igreja na cidade que tem essa condição e não faz. Porque é melhor o dinheiro no cofre do que investido nas pessoas, né? Portanto, não vamos aqui criticar não, mas é a realidade, tá? Se eu tivesse dinheiro para fazer pelo menos uma refeição por dia para essas pessoas, eu daria. Mas por quê, pastor? Porque já pensou se dentro de todas essas pessoas, uma alma viesse para Jesus? Uma só, já teria valido a pena, sim ou não? Então é isso que a gente pensa, e foi gratificante para nós, né? Está lá, né, Fátima? Foi legal, não foi? Conversamos.
Isso, eu ia comentar. Rimos com eles, brincamos com ele, peguei uma calça toda listrada, assim, feminina, e botei na frente do moço. Falei, essa aqui vai ficar legal para você sair na rua, rapaz. Sai com essa aqui, você vai ficar chique no último, né? E ele falou, não, mas essa aí tá esquisita. Falei, mas essa que vai ficar bonita para tu, rapaz. Mas brincando com ele. E aí dei esse edredom, falei, olha, só não pode, não tem mais edredom, né? Pode até dormir 2 juntos, só não vai dormir de conchinha, né? Falei para eles. Mas assim, brincando com eles. Só por quê, irmão? Porque essas pessoas, você chega lá e parece que eles ficam todo encolhidos, de vergonha, tímido. E tinha um lá que, assim que nós entramos, como é que chama lá? Casa da Sopa. Tinha uma Bíblia no lugar, e fiquei observando. E aí nós conversando com eles e terminamos ali nossa tarefa. Eu ia orar com eles, aí ele se antecipou, um senhor. Falou assim, eu preciso ler um salmo com vocês. Posso ler? Que lindo, irmão. Lê um salmo conosco. E aí nós oramos com eles. Houve até uma comoção em algum deles. Esperamos que Jesus salve alguns deles ou salve todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Ajude a gente. Aí encontramos um amigo aí, irmão, na rua, conversamos um pouco com ele. E estão fazendo o quê? Eu falei, rapaz, entregando uma sopa. Ele falou assim, me dá a sua conta, que eu quero então depositar um valor na sua conta para ajudar vocês. E amanhã a gente quer fazer novamente. Amém, amado? Então, se você quiser nos ajudar amanhã, pode ajudar. Viu? Qualquer valor que você quiser doar para a gente, especificamente para esse momento de ajuda. Se você tiver uma coberta lá que você já esqueceu lá no guarda-roupa, assim, essa coberta eu nem gosto dela, que me dá espirro. Para aqueles lá não vai dar espirro não, vai dar calorzinho. 2 colchãozinhos daqueles que você já não quer mais, está lá no quartinho jogado para um canto. Então, se você tiver um colchãozinho desocupado lá, doa para a gente aí que nós vamos levar para eles. Amém? Desculpa aí eu levar bastante tempo, mas aqui, querido, olha, eu estou com uma cartelinha de rifa. Essa rifa aqui, olha só como é que é legal quando a pessoa está com o coração aberto para Deus. Amém? Uma pessoa está doando para nós R$300 de material de Natura, que mais? Perfumes da Natura, essas coisas aí. Inodê, essas coisas aí, tá? Você pode escolher R$300 de produto, amém? E ela vai doar esses R$300 de produto para aquele que ganhar a rifa. R$10, ela pediu para a gente fazer por R$10. E o dinheiro, ela não quer R$1. Ela falou assim, esse dinheiro, pastor, é para também ajudar na igreja. Amém? Glória a Deus. Então, eu gostaria muito, querido, se você puder nos ajudar, ajude, porque realmente nós estamos passando por uns dias um tanto difícil também financeiramente aqui na igreja. Tá bom? Então, se você quiser, vem cá, Deone, pega lá, dá lá para a pastora. Depois você procura a pastora, em nome de Jesus, e já fica logo com 10 cada um, tá bom? Amém? Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, por favor. Desculpe aí, queridos, quando eu assumo eu gosto já de ir direto para a palavra, mas houve essa necessidade aqui. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. O nome do livro já diz, né? Qual é o propósito desse livro? É descrever, é mostrar para a igreja o que os apóstolos fizeram depois da ressurreição de Cristo, depois da ascensão de Cristo. Amém? Então, os atos deles estão registrados aqui. Amém, amado? Então, eu acredito que você já sabia disso, qual é o motivo do nome. Atos dos Apóstolos. E aqui, antes de Jesus subir, no capítulo 1, eu quero mostrar algumas coisas para vocês, em nome de Cristo. Amém? Diz assim, veja que Lucas está escrevendo esse livro, com detalhes, e endereçando para uma pessoa, para que depois isso fosse divulgado. Lucas escreve para Teófilo, e ele diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar
até o dia em que foi levado às alturas. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos à tua disposição, à disposição do teu Espírito Santo para ministrar a tua palavra. E querendo o Senhor, eu sei que tu quer, para teu nome ser exaltado e glorificado. Eu sei que muitas pessoas poderão sair daqui curadas, libertas, pessoas corajosas, meu Deus, que enfrentaram o frio, essa temperatura baixa. Enfrentaram, meu Deus, para estar aqui, para aprender de ti, receber milagre, te adorar. Mas, Senhor, eu creio que elas receberão ainda mais do que elas mesmas esperam, porque o Senhor é poderoso para honrar a fé das pessoas que se movem do seu conforto nos dias como esse. Pai querido, porque isso é colocar a fé em prova. Pai querido, o Senhor nunca desaponta alguém que exerce a sua fé, que bota ela em prática. Senhor, então eu te peço pelo nome de Jesus, que o teu Espírito Santo testifique no coração de cada uma dessas pessoas, ó Senhor querido, aquilo que eles vieram buscar, que o Senhor dê a eles a resposta, tudo para a tua glória, assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, eu quero participar com você aí já no telão, o verso primeiro que nós começamos. E eu gostaria muito dessa noite que você prestasse atenção no que foi lido e o que nós vamos ler novamente. Lucas dizendo que ele fez o primeiro tratado, escrevendo o primeiro livro, significando que primeiro ele escreve Atos para depois escrever o outro evangelho que vai levar o seu próprio nome. Acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele não só começa a fazer, mas ele também ensina o como fazer. Amém, amados? Glória a Deus. Então preste atenção, porque isso é muito importante para a vida de todos nós. Eu me lembro, vou abrir aqui um comentário. Eu me lembro que uma certa feita eu fui convidado a um retiro de uma igreja. Até me falha a memória o nome da igreja. Eu fui ministrar para eles, eu ministrei como o povo lá estranhou também, porque é como eu faço aqui. A gente começa às 6 da manhã aqui, eu começo a falar lá por volta das 6h15 mais ou menos da manhã, e a gente termina lá para as 11 horas, e só Bíblia, né? Bíblia. E eu comecei lá com eles desse jeito, e foi de manhã, e a hora do almoço que eu fui parar de falar com eles. E só em cima desses versículos aqui que nós lemos. Impressionante, não é? Só em cima disso. E claro que a gente vai mostrando outros pontos da palavra de Deus. Mas aqui, veja bem, é acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. E claro que eu não vou poder colocar para você acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer. Eu não posso mostrar isso para você. E nem tudo que ele ensinou, eu não posso mostrar isso para você aqui agora, não tem como. Então nós vamos acompanhar um pouquinho desse texto, já no versículo 2. Amém, amado? Até o dia em que Jesus foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Escuta bem. Jesus, ele morre. Ao terceiro dia ele ressuscita. Pergunto para a igreja e quero interagir com você, me responda. Assim que Jesus ressuscitou, ele subiu ao céu? Tem certeza disso? Glória a Deus. Quantos dias ele ficou? Não. 40 dias. Amém, amado?
Jesus fica 3 dias debaixo da terra, ressuscita e não vai para o céu. Ele vem e anda no meio do povo por 40 dias e se mostra ressuscitado. Você já imaginou como é que ficou aqueles que o crucificaram? Você já imaginou como é que ficou o sacerdote, os sumos sacerdotes? Nós vamos matar ele de novo. Imagine o pensamento, nós vamos matar ele de novo. Eu não é? Porém nele não podia mais se tocar, porque agora ele é aquele que traz ou que leva cativo o cativeiro. Lembra disso? E ele saindo do túmulo, ou melhor, lá do inferno, onde ele foi, depois que morre 3 dias enterrado, o corpo dele lá no túmulo, ele não está lá, só está o corpo dele físico lá no túmulo. Porém Jesus está onde? Foi no inferno. Ele foi pregar o evangelho, sabe para quem? Para Abraão, para Isaac, para Jacó. Ele foi lá ter um encontro com Noé, ele foi ter um encontro com aqueles que morreram em Deus antes que ele se manifestasse em carne. Ele foi se apresentar a eles e falou assim para eles: eu sou aquele de quem vós falavam nos tempos da profecia, eu sou aquele que vocês profetizaram a meu respeito. Eu vim me apresentar agora em vida, porque antes ninguém podia me ver, mas agora eu sou o que sou, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e vim aqui para dizer para vocês que vocês são bem-aventurados. Louvado seja Deus. E para cumprir, ou seja, Paulo, melhor, eu não sei se foi Paulo, eu digo que foi Paulo, que escreve o livro aos Hebreus, capítulo 11, e vai dizer assim, capítulo 11 de Hebreus, que eles, sem nós, não poderiam ser aperfeiçoados. Então ele desce lá para aperfeiçoar aqueles, ou seja, para dar a eles condição de entrar na vida eterna definitivamente. Louvado seja Deus. Querido, isso aqui que eu estou falando para vocês é muito profundo. É muito profundo o que eu estou falando para vocês. O problema é que nós não temos esse tempo de 4 horas, 5 horas para falar para vocês tudo isso, porque isso aqui é muito profundo. Quando você começa a imaginar Jesus descendo lá, ele pega, se apresenta para eles. Porém não é só isso, eles também se apresentam no inferno. Jesus se apresenta para Lúcifer, Jesus se apresenta para os demônios. E agora Jesus toma a chave da morte e do inferno das mãos de Lúcifer. Porém, escuta bem isso, quando você entende que lá em Gênesis vai falar isso aqui, que a serpente picou o calcanhar do filho do homem, mas o filho do homem iria pisar a sua cabeça. Agora imagina, assim como ele usou uma serpente para falar na boca da serpente, por isso ele é chamado de a antiga serpente. Agora, ele literalmente, ele tem que se transformar em uma serpente e vir rastejando aos pés do Senhor, para o Senhor Jesus pisar a cabeça dele. Isso lá no inferno. Agora ele sai do inferno e sobe novamente para se manifestar vivo entre os apóstolos e entre muitos daquela época por 40 dias. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele está subindo, ele está levando o cativo. Então o que tinha direito de prender não tem mais, porque agora o que tinha de direito de prender é ele que está preso. O que tinha direito de escravizar, agora ele que é escravo. Oh, aleluia. Você começa a entender isso? O que tinha o direito de fazer as pessoas sofrerem, perdeu o direito, porque agora é ele que sofre a derrota. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Então ele, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, presta atenção, verso 3. Eu não consigo ler lá o que está escrito. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles,
por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Agora Jesus ressuscitado, ele não tinha mais parábolas para contar para eles. Jesus agora ressuscitado não tinha mais história para contar para eles, tipo, olha, é mais ou menos isso, é mais ou menos assim, sabe? É como a semente, sabe como que é? É assim, não. Agora Jesus falou, eu sou o que sou, aleluia, e o que eu disse é assim, assim e assim que funciona. A partir de agora, vocês vão esperar até o dia de Pentecoste. Jesus falou, não era o dia de Pentecoste propriamente que Jesus falou para ele, não se ausente de Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder ou de unção. Não se afaste de Jerusalém. E eles não se afastaram. Começaram a ter alguma perseguição? Sim. Jesus, aí você vai ver aqui ainda em Atos capítulo 1, Jesus subindo, vivo para o céu. Amém, amados? E eles olhando para Jesus subindo. Só que agora, aparece 2 anjos perto dos seus apóstolos, e fala para eles assim, ô varões galileus, por que vocês estão aí tão admirados? Olhando Jesus subindo? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, desse mesmo modo que vocês estão vendo ele ir, assim também ele há de voltar. Glória a Deus. Eu não vou entrar no foco aqui de salvação agora não, tá? Mas é bom você entender que sem Jesus, sem você crer que Jesus subiu vivo e vai voltar vivo para buscar a igreja, você não será salvo. Enquanto você não entender que você precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você também não será salvo. Para isso Jesus veio, para isso Jesus morreu e por isso ele ressuscitou. Amém, amados? Glória a Deus, e subiu vivo ao céu. Mas vamos lá, Jesus agora, ele dá essa orientação aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Fica em Jerusalém, e no dia de Pentecoste, 40 dias Jesus ficou na terra. Jesus sobe, 10 dias depois de Jesus ter ressuscitado, melhor, subido aos céus, os discípulos reunidos na igreja, adorando, buscando a Deus, recebem o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Eles recebem esse poder do Espírito de Deus. E agora, queridos, eles parece que estão bêbados, parece que estão embriagados, que pessoas olhando para eles, ouvindo todo aquele barulho dentro da igreja, vêm na porta, observam e falam, esse povo a essa hora da manhã, não é nem 9 horas da manhã, já estão bêbados. E Pedro fala, não, vocês não estão entendendo, nós não estamos bêbados de vinho, nós não tomamos vinho. Aconteceu algo aqui que não dá para explicar. O que foi? Olha, desceu algo como se fosse um fogo. Desceu como se fosse uma tocha de fogo. E como o fogo foi passeando no meio da igreja, foi passeando dentro, entre os bancos. E as pessoas estão assim como vocês veem, falando em outras línguas, tendo visões, profetizando, porque o Espírito do Senhor Jesus desceu na igreja. O Espírito Santo desceu na igreja. Louvado seja o Senhor. Querido, e a partir daquele dia em que a promessa de Jesus se cumpriu, que o Espírito Santo desceria no meio daqueles que esperavam, no meio daqueles que ainda esperam, ele descerá, louvado seja Deus. Amém? No meio daqueles que ainda o esperam, ele descerá para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Pastor, como é isso, pastor? Escuta, queridos, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste e nunca mais saiu do meio do povo. A igreja, ela é dirigida pelo Espírito Santo. A igreja, ela é promovida pelo Espírito Santo. As pessoas são salvas por meio do Espírito Santo. As pessoas se convertem por meio do Espírito Santo. As pessoas se arrependem por meio do Espírito Santo. As pessoas têm uma nova vida por meio do Espírito Santo. E as pessoas que pregam pelo poder do Espírito Santo. Os que cantam devem cantar pelo poder do Espírito Santo. Se você faz alguma coisa, você precisa fazer por meio do poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus, aleluia. Esse Espírito que foi dado
não só para pastor, mas para a igreja. Por isso a Bíblia vai dizer que nós somos um pouquinho ETs. Somos daqui, mas não pertencemos para esse mundo. Nós somos de cima, cheio do Espírito Santo, para herdar a vida eterna. Cheio do Espírito Santo para fazer a diferença na terra. Cheio do Espírito Santo para ministrar milagres. E esses milagres precisam acontecer. E por que não acontecem hoje, pastor? Porque eu vou te dizer uma coisa: é diferente, ou a diferença daquele tempo com o tempo de agora. Aquele tempo que os apóstolos começaram a sair e a pregar, as pessoas vinham a eles crendo. Eles não vinham por vir, eles vinham para ouvir crendo. Como é que Pedro, no seu primeiro sermão, 3.000 almas se rendem a Cristo? Por meio do Espírito? Sim ou não? E por que 3.000 pessoas vieram ouvir ele? Era o início do evangelho. Como que 3.000 pessoas se deslocam das suas fazendas, das suas casas, para ouvir Pedro? Primeira coisa, o Espírito Santo começou a tocar no coração deles lá. Existe uma novidade em Jerusalém. Existe uma novidade em Jerusalém. O evangelho não era expandido, o evangelho não era pregado. Que novidade é essa? Os discípulos de Jesus estão pregando o mesmo que ele pregava. Como assim? E não é só isso não. Aquele em que os sumos sacerdotes crucificaram foi visto por mais de 40 dias na cidade, andou por todo lado e ninguém poderia mais fazer nada contra ele, ninguém pôde tocar nele. Ele andou por aí 40 dias e agora os discípulos dele receberam o Espírito Santo e estão fazendo a mesma coisa que ele fez. Vamos lá ver. Eles vinham com expectativa de milagres. Eles vinham com expectativa que algo novo ia acontecer na vida deles. Então qual é a diferença de hoje? Muitos frequentam a igreja, talvez por um compromisso que tem com o ministério. Frequenta a igreja, às vezes porque não quer, sabe, ficar muito tempo longe. Mas se eu ficar tempo longe, nossa, é perigoso eu voltar para o mundão lá fora. Querido, todo dia você precisa viver uma expectativa diferente. Você precisa acordar de manhã e falar assim: hoje a minha expectativa é: Deus se manifestará na minha vida de uma forma diferente, Deus se manifestará na minha vida de uma forma melhor. Aleluia, porque eu quero sentir isso, eu quero ver isso, eu quero ter essa experiência com Ele. Louvado seja Deus. Então quando você se abre em uma nova expectativa, Ele vem e faz o milagre. Louvado seja Deus. Eu fico observando que as pessoas não chegavam a Cristo ou aos seus discípulos com medo de não receber ou com dúvida de não receber alguma coisa. Observe o livro de Atos. Assim como seguiram a Cristo, seguiram os seus discípulos. Assim como odiaram a Cristo, também odiaram os seus discípulos. Entende o que eu estou falando? Porém, quando eles vinham, eles não vinham simplesmente por vir. Eles vinham crendo que alguma coisa ia acontecer na vida deles. Eles vinham com a certeza, sabe, inabalável: vai acontecer. Se esses caras aí têm a mesma unção de Jesus Cristo, porque nesse dia de Pentecoste, muitos que estavam na cidade nesse dia da festa viram isso acontecer. Então eles estão com o mesmo espírito na cabeça deles. Eles estão com o mesmo espírito de João Batista, que era o que estava na mente deles. Amém, amados? João Batista, que era um dos profetas mais respeitados e considerados por eles. Porém, não tinha nada a ver com o espírito de João Batista, tinha a ver com o Espírito Santo de Deus.
que estava em Cristo e agora estava nos 12. E dos 12 foi passando para frente. Lembra de Cornélios? Cornélios, um homem temente a Deus, um homem que temia a Deus, fazia o bem, fazia caridade. Porém, não era judeu, e Pedro ainda tinha uma barreira com aqueles que não eram judeus. Mas aí o anjo, eu vou dizer, o Espírito Santo, pega Pedro e fala assim: Pedro, vou te dar uma visão. E aí Pedro vê o lençol descendo do céu, anjos segurando eles pelas pontas. E nesse lençol tinha todo tipo de carne que judeu considera, animais que judeu considera imundo para comer. E o anjo fala assim para ele: mata e come. E Pedro responde: como eu faria um negócio desse? Como que eu vou matar um porco e comer a carne do porco? Como que eu vou matar uma lebre e comer uma lebre? Por exemplo, como é que eu vou comer essas carnes imundas? E o anjo chama a atenção dele e diz: não chame de imundo aquilo que Deus já purificou. E a visão aconteceu por algumas vezes. E agora Pedro tem a visão mais aberta. O anjo fala para ele: vai vir alguém aqui, vai te levar para a casa de Cornélio. Pode ir, porque ele já está clamando por mim. Vai lá. E Pedro vai, acompanha aquele povo que veio atrás dele. E ele chega na casa de Cornélio. Era um gentio, como eu e você, não era judeu. E Pedro prega o evangelho a eles. Eles aceitam Jesus Cristo como Senhor e são batizados com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se um gentio ali começou a receber o Espírito Santo, e aquilo foi incendiando todas as cidades vizinhas, e chegou o dia do Brasil ser alcançado pelo mesmo Espírito que estava em Pedro, que estava em Tiago, que estava em João, que estava em Paulo, que estava em Tomé, que estava em Bartolomeu. O mesmo Espírito que estava nos 12, agora está sobre cada um de nós, os que cremos. E o Espírito de Deus, que fala através da minha boca, precisa testificar no teu espírito que o que eu estou falando é verdade, para que você receba o teu milagre. Amém, amado? Preste atenção, porque isso é muito sério. Eu estou falando para vocês que Jesus agora, ele não só veio a ensinar, mas ele agora estava mostrando como fazer. E você vai perceber isso nos mínimos detalhes da palavra de Deus. Quando você vai ver a história de João, quando você vai ver a própria história de Pedro, quando você vai ver Paulo sendo chamado para o ministério, quando você vai vendo essas pessoas sendo chamadas, Paulo é levado cego para a casa de Ananias, melhor, Ananias vem até ele, né? Paulo cego, porque estava perseguindo a igreja. Agora Paulo, ele aceita Jesus. Eu estou precisando adiantar por conta do tempo. Paulo aceita Jesus. Paulo agora, depois que aceita Jesus, começa a ser perseguido. Mas Paulo fica 14 anos na Arábia, aprendendo diretamente de Deus o que deveria ser feito e como deveria ser feito. Amém, amados? Olha que coisa mais linda. Mas nesse período todo, Paulo não fez nada, não pregou para ninguém. Pregou, porém ele ia para o seu interior, ele ia lá para a sua caverna ouvir o que Deus falava com ele. E ele é tão ousado para defender o ministério dele que ele fala assim: o que eu vos ensino não ensino porque aprendi com alguém. Eu não aprendi com Pedro, eu não aprendi com João. Foi Jesus que me ensinou diretamente. E por isso ele fala isso lá na Santa Ceia: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Oxe, meu Deus do céu. Quem que ensinou Paulo? O Espírito? Amém, amado? Voltando aqui para o início,
Pedro recebe tudo isso. Ele prega 3.000 pessoas, segundo sermão 5.000 pessoas, em dois sermões, 8.000 pessoas se rendem a Jesus, e são cheias do Espírito Santo. Já pensou 8.000 pessoas sendo espalhadas, porque agora Deus permite a perseguição em cima deles. A perseguição vem para matar, a perseguição vem para prender, a perseguição vem para judiar mesmo. 8.000 pessoas sendo espalhadas de Jerusalém para todos os lugares da terra. Poderiam reclamar: poxa vida, aceitei Jesus, agora está sendo perseguido. Esse era o propósito, era Jesus tirar eles do lugar de conforto e levar para onde não havia ainda o evangelho sendo pregado. Já pensou o que é 8.000 homens e mulheres pregando o evangelho na região? Não só pregando, mas cheio do Espírito Santo. Quantos milagres que não estão registrados na Bíblia dessas pessoas que foram pregar? Quantos milagres que não puderam ser registrados, porque eram 8.000 pessoas pregando, carregadas pelo poder do Espírito Santo. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite, querido? Eu quero que você entenda. Bota Hebreus 13:8, depois a gente volta aqui. Eu quero que você entenda essa simples palavrinha de Hebreus 13:8. Porque Jesus é o mesmo, lá no princípio do seu nascimento. Mas antes do seu nascimento, ele já era filho de Deus, antes de ser manifestado entre nós. Então Jesus é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é eternamente o mesmo Senhor. Oh, aleluia, amém, amado? Você pode entender isso? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, não tem nele nenhuma sombra de dúvida ou variações de pensamentos, não tem. Jesus é o mesmo. E o que ele ensinou aos apóstolos, como ele mostrou os apóstolos a fazer, é isso que nós entendemos na palavra de Deus aqui agora. Que você precisa chegar na presença de Deus, como diz Hebreus 11:6, com seu coração carregado de fé, cheio de confiança, que ele é poderoso para operar em vocês um milagre. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que Deus só se agrada daqueles que se aproximam dele com fé. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus com fé, amém? Para poder agradar ao coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, ou não? Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, pastor, o que você quer fechar o assunto? De que maneira? Eu quero fechar o assunto dessa maneira. Creia que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ficou 3 dias sepultado, oh aleluia, no 3º dia ele ressurge, fica por 40 dias andando no meio das pessoas, se mostrando para as pessoas, para dizer: eu sou aquele que vocês mataram, mas eu sou Rei dos Reis agora, Senhor dos Senhores, e sobre mim foi dado todo o poder, no céu, na terra, embaixo da terra, aleluia, e todo aquele que crê em mim farão as obras que eu faço, e ainda farão maiores. Louvado seja Deus. Ei, Jesus está garantindo para você aqui agora, que se você crer como os discípulos creram, você sai daqui hoje com a sua vida totalmente transformada. Você sai daqui hoje com a sua vida totalmente transformada. Sabe por quê? Você não viu Jesus face a face, como eles viram por 40 dias, não, mas eles testificam: Jesus ressuscitou e esteve conosco 40 dias, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh aleluia. Pastor, onde você quer chegar, pastor? Creia como eles estão dizendo para nós crermos. Creia que ele é o mesmo, ele não mudou, e ele mandou você crer nele para receber o teu milagre. Ele mandou você crer nele para receber a tua bênção. Ele mandou você esperar nele com paciência. Ele falou para nós, querido, que esses milagres iriam nos seguir. Qual foi o primeiro milagre, então, depois dessa descida do Espírito Santo?
O primeiro milagre que Jesus opera quando ele sai das águas do Jordão, sendo batizado por Pedro, qual foi? Não estou falando da tentação no deserto, estou falando do milagre. Ele visita um casamento e transforma a água em vinho. Sim ou não? Primeiro milagre. Puxa vida, quem dera tivéssemos tempo para entrar um pouquinho aqui no detalhe dessas 6 talhas cheias de água. Agora, qual foi o primeiro milagre que Pedro operou pelo poder do nome do Senhor Jesus? Quem lembra? Hã? Ele vai chegando no templo e lá tem uma porta chamada Porta Formosa. Lá tem um paralítico pedindo esmola. Todo dia, aquele paralítico está lá. E naquele dia Pedro não tinha nada. João não tinha nada. E aquele mendigo, se pudesse pressionar Pedro e João, como a Ana Lúcia foi pressionada, ele dizia pressionar, me dá logo, que você tem alguma coisa aí, me dá. E Pedro olhando para ele, João olhando para ele, olha, eu não tenho nada aqui no meu bolso, eu não tenho nenhuma moedinha de ouro, eu não tenho nenhuma moedinha de prata, mas eu tenho algo melhor para te oferecer. Me dá sua mão, levanta e anda. Oh, aleluia. Será que Jesus mudou? Ele não é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Então, por que poucos milagres acontecem no nosso meio? Porque também há pouca expectativa. A culpa nem sempre é do pregador, porque eu creio em milagre. A culpa nem sempre é de quem ministra, mas às vezes a maior culpa é de quem ouve. Por quê, pastor? Porque ouve, mas fica pensando, será que eu mereço? Querido, aqui ninguém merece nada, aqui ninguém merece nem ser salvo. Nós somos salvos pela graça, pelo amor de Deus. Nem para ser salvo aqui há merecimento de ninguém, não há mérito em ninguém aqui para ser salvo. Amém? Então, quando você estiver passando pelos seus dias difíceis, até doente, não pense que Deus está olhando para as suas falhas, e é por isso que você não recebe a cura. Não pense que você, por conta de alguns detalhes que é errado para você, e talvez seja mesmo, é que você não recebe a cura. Não, é porque ainda existe um acusador te acusando, e você não consegue crer que Jesus já levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que era contrário a nós, ele já pregou lá na cruz naquele dia. Louvado seja Deus. E quando você começa a crer nisso, então o Espírito Santo ele tem liberdade de dizer para você: o que Jesus fez no Calvário foi em teu favor, o que Jesus fez no Calvário foi para a tua família, o que Jesus fez no Calvário foi para que você tivesse uma vida livre de acusação, uma vida livre de dores, de enfermidades, uma vida livre de misérias, uma vida livre desses problemas que tanto te assolam. Ei, querido, se Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o Espírito que Ele deixou está aqui presente, aqui, agora, e Ele é o mesmo para fazer as mesmas coisas que Ele fez no passado, Ele pode fazer aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Sem nenhum pingo de vanglória. Eu terminava o estudo. Nesse dia que eu estou falando para você, que eu estava pregando essa palavra, em um retiro de uma igreja, o pessoal chegou em mim e falou assim: pastor, pelo amor de Deus, vai lá para a nossa igreja nos ajudar alguns domingos de manhã.
Vai lá para a igreja nos ajudar mais nos domingos de manhã, pelo amor de Deus. Porque o que você está falando para nós é novo para nós. Eu falei, sim, mas é tão antigo, mas é tão novo ao mesmo tempo. Porque há mais de 2000 anos, isso está escrito para você. Amém, amados? Volta lá em Atos, por favor, para a gente encerrar. Há mais de 2000 anos isso aqui está escrito para você. Eu não sei se você gosta de assistir alguns filmes gospels. Eu estava vendo um filme esses dias. Uma menina foi para a faculdade. Eu não sei se você sabe, $100 americanos dentro dos Estados Unidos é muita grana. $100 é muita grana. Porque às vezes você compra coisas boas lá por centavos. Então por isso que $100 lá é muita grana. E a menina vai para a faculdade, crente, o pai dela coloca $100 dentro da Bíblia. E passa-se uns tempos, e o pai dela, preocupado com o que ela está aprendendo na faculdade, chega no quarto dela na faculdade, pega a Bíblia na mão e vê, há tanto tempo, os $100 estava lá dentro ainda. E aí ele fica doido de preocupação, não fala nada para ela, porque ali ficou provado que ela não examinava. Amém, gente? Então, o pai ficou preocupado. E às vezes nós não conseguimos o milagre que tanto precisamos, porque a nossa Bíblia está mais fechada do que sendo estudada por nós. Queremos que o pastor faça tudo, mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala que quando você examina a Escritura, você entende que nela está o poder de Deus. Amém, amado? Jesus disse, examinais a Escritura, porque nela consta ou testifica do poder de Deus. Oh, aleluia. Amém, amados? Olha que coisa mais gostosa. Vai para o verso 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Olha lá, Jesus dizendo, a promessa do Pai é mandar o Espírito Santo, eu vos já falei. Verso 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Eita glória! Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Veja o que ele responde. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eles estavam querendo saber se Jerusalém seria novamente edificada antes dos romanos assumir o comando. E Jesus está falando, não esquenta a cabeça com isso não. Tem coisas mais importantes para você se preocupar. Vocês agora têm o Espírito Santo. E vocês serão agora testemunhas vivas, onde quer que vocês forem. Amém, amados? Agora preste atenção. Eu vou te dar um conselho. Comece a falar com ele, Senhor Deus, em nome de Jesus, me dá o seu Espírito Santo. E é o que eu quero fazer agora com você, fica de pé. Porque se você recebe o Espírito Santo, você não precisa de mais nada. Porque o Espírito Santo, ele traz a cura. O Espírito Santo traz a alegria. O Espírito Santo, ele traz tudo o que você precisa. O Espírito Santo, ele supre todas as suas necessidades. Oh, aleluia. Amém, amados? Supriu a necessidade daqueles naquele tempo. Será que não suprirá as suas? Será que o Espírito Santo não vai te trazer alegria? Ou a paz que você precisa? A saúde que você necessita? Uma porta de emprego aberta que tanto você precisa? Será que o Espírito Santo está alheio aos teus problemas? Não, somos nós que estamos pouco lixando para aquilo que Ele está disposto a fazer em nossas vidas.
Somos nós que não importamos muito com aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Então Ele não pode se manifestar em mim como se manifestou lá atrás. Por quê, pastor? Porque antes as pessoas vinham cheias de expectativa que as suas vidas seriam cheias do Espírito Santo. E sendo cheias do Espírito Santo, eles tinham poder e autoridade para fazer muitas coisas que antes eles não podiam fazer. E é o que Jesus quer que você entenda aqui nessa noite. Se você tiver o Espírito Santo, então você vai ter poder para vencer problemas, adversidades, e olhar para seu próprio corpo e dizer: seja curado em nome de Jesus, e a cura se manifestará. Oh, aleluia. Não dependa do pastor agora, dependa do Espírito Santo. Feche seus olhos agora, por favor, e comece a falar com Ele. Fala assim: Jesus, assim como o Senhor encheu aquelas 120 pessoas dentro da igreja naquele dia, e depois 8.000 pessoas foram cheias do teu Espírito, agora é a minha vez, eu preciso ser cheia do teu Espírito. E aí você pode dizer claramente a Ele: Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha vida, pode entrar. Convide Ele, porque Ele é um cavalheiro, Ele é educado, Ele não vai arrombar essa sua porta, não. A chave do teu coração está por dentro, e só você pode abrir. Então, se você abrir a porta, Ele entrará e vai ceiar com você, e você com Ele. E você vai começar a ter uma vida, mas tão diferente dessa que você tem agora. Uma vida tão prazerosa, uma vida tão gratificante, que você vai ficar surpresa com o que vai começar a acontecer daqui para frente. Porque o Espírito Santo, Ele assumirá o controle. Eu não quero que você peça milagre agora. Eu não quero que você peça emprego agora. Eu não quero que você peça para Deus salvar a sua família agora. Eu quero que você peça a Deus, o Espírito Santo. Fala para Ele: Espírito Santo, não dá para ficar sem o Senhor. Apague essas luzes para mim, diaconisa, por favor. Eu quero que você fique bem à vontade agora para falar: Espírito Santo, eu estou aqui. Eu abro meu coração para o Senhor entrar. Me permita sentir essa presença que eles sentiram. Me permita sentir o poder que eles sentiram. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a malícia pecaminosa do seu coração é arrancada, o adultério, a fornicação é arrancada, a mentira é arrancada, a dúvida é arrancada, a incerteza é arrancada, porque o Espírito Santo, o Espírito Santo, Ele é a verdade de Deus dentro de cada um de nós. O Espírito Santo é o poder de Deus dentro de nós. Oh, aleluia. O Espírito Santo é o poder de Deus vivo dentro de cada um de nós. Oh, aleluia. Oh, Xaramassou de Cantaramanai. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus, olha para nós. Olha como que nós dependemos de Ti. Oh, Espírito Santo, olha como nós somos carentes da Tua presença. Oh, Espírito Santo, olha para cada uma dessas pessoas que aqui está. Espírito de Deus, olha agora. Olha agora, Espírito Santo, olha agora. Olha agora. Tem corações machucados, tem corações inseguros, tem corações de todo jeito. Mas nós queremos colocar tudo isso na Tua presença agora. Oh, Espírito Santo, entra dentro de nós, entra e faça aqui a sua morada. Vem morar dentro de nós.
e trazer o mesmo poder dos apóstolos, e trazer a mesma confiança dos apóstolos, e trazer para a igreja hoje o mesmo desejo que os apóstolos tiveram, de pregar a tua palavra, de viver pela tua palavra. Oh Espírito de Deus, olhe para nós agora. Tudo que nós precisamos é de ti, é da sua pessoa bendita dentro de nós. Oh Espírito Santo de Deus, tudo o que nós precisamos é que o Senhor faça de nós a sua habitação. Oh Espírito de Deus, eu quero ser sua morada. Oh Espírito Santo, eu creio que aqui também há pessoas que querem ser a tua habitação. Venha habitar, venha habitar, Espírito de Deus, venha habitar. Venha habitar dentro de nós, venha transformar. Tudo que somos, transforma de acordo com a tua vontade. Espírito Santo, traz refrigério para essa pessoa aflita, traz cura para esse corpo doente. Oh Espírito Santo, assuma o controle da mente dessa pessoa, assuma o controle da mente dela agora, dele. Oh Espírito de Deus, o que seria da nossa vida sem a tua presença? Ou o que será da nossa vida se tu nos deixares? Não nos deixe nunca, Espírito Santo, não nos deixe nunca. Renove essas pessoas que estão aqui agora. Tcharam. Se você quiser ser renovado por Ele, se você quer ter uma experiência com Ele, fala para Ele, é hoje, Senhor, é hoje. Eu não quero ir embora daqui sem algo diferente na minha vida. Eu não quero ir embora daqui hoje sem algo acontecer de novo na minha vida. Renova-me, Senhor, renova-me, Deus. Pede para Ele te renovar aqui hoje, Ele te renovará. Pede para Ele hoje entrar na tua vida e Ele entrará. Pede para o Espírito Santo hoje. Hoje Ele vai morar na sua casa. O Espírito Santo vai ficar com você na sua cama. O Espírito Santo vai encher sua casa com a presença dEle. O Espírito Santo vai trazer alegria dentro do seu lar. O Espírito de Deus, convida Ele. Pode falar para Ele, Ele está te ouvindo, Ele é uma pessoa. Fala para Ele, Espírito Santo, eu quero sentir o seu amor. Fala para Ele, Espírito Santo, eu não quero mais ter uma vida comum, eu não quero mais. Oh, Sarai Masoria Bachei de Cantaramana Bachou de Cantarás. Fala para Ele, abra teu coração para Ele, abra teu coração para Ele. Oh Espírito Santo, seja bem-vindo a esse lugar. Oh Espírito de Deus, seja bem-vindo nas nossas vidas. Oh Espírito Santo, complete a obra. Complete a obra. Complete a obra em cada um de nós. Espírito de Deus. Oh Ramaciandelebecai. Oh Espírito, meu coração está aberto para ti.
Oh Espírito, fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele. Deixa Ele entrar na sua história, deixa Ele entrar na sua história, deixa. Holy, 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 holy. Senhor, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Enche nossas vidas com a Tua presença. 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 Enche nossas vidas com a Tua presença, Senhor. Enche nossas vidas com a Tua presença, Senhor. Enche, enche, enche. Enche, enche. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito de Deus, muito obrigado por esse dia, por essa noite. Muito obrigado por essas pessoas que vieram até aqui. Muito obrigado, Espírito Santo, pela obra que está sendo feita na vida deles. Muito obrigado, Espírito Santo, porque medos foram arrancados, dúvidas foram arrancadas, enfermidades foram arrancadas, outras estão sendo arrancadas. Muito obrigado, Espírito de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por esses momentos. Obrigado. Nos conduza de volta para casa. Mas ao chegar em casa, permaneça conosco. Eu sei que o amanhã te pertence e creio que já está preparado o melhor para aquele que crê. Eu sei que o amanhã te pertence, tudo está na tua mão. Tu és aquele que anuncia o final de todas as coisas antes que ela chegue. O Senhor já escreveu no seu livro o teu propósito a nosso respeito. Nos advertiu e nos preparou que no mundo nós teríamos algumas aflições. Nos advertiu para termos bom ânimo. Que o ânimo seja permanente dentro de nossos corações. Ainda que vejamos alguns destroços diante de nós, que possamos crer pelo seu poder, Espírito Santo, que o melhor está nos esperando logo depois dos escombros, que possamos enxergar o melhor logo depois do monte de entulhos, porque o Senhor mesmo disse: eu bem sei os planos ou os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos, planos de paz, de bênção e não de mal, para dar a cada um de vocês aquilo que vocês tanto esperam.
Oh Deus, eu sei que o teu plano é melhor. Que o teu Espírito nos ajude a entender isso, mesmo no meio da dificuldade. Que possamos olhar além das circunstâncias, que possamos olhar além da dificuldade momentânea, e que possamos enxergar a tua promessa nos esperando. E a maior delas já aconteceu, que foi a vinda do teu Espírito Santo sobre nós. E sendo assim, somos agora capacitados para enfrentar o dia mau. Somos capacitados a enfrentar a ventania. Somos capacitados a resistir à tempestade. Somos capacitados a crer que o Senhor não desampara aquele que crê em ti. Oh, aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, que o teu Espírito confirme no coração de cada um o seu milagre. Confirme na vida de cada um aqui nessa noite o que ele mais precisa receber. Confirma no coração de cada um agora, Senhor, em nome de Jesus. Espírito de Deus, fique à vontade para confirmar tudo isso em nosso coração, em nosso espírito. Fique à vontade, Espírito de Deus. Tu és bem-vindo aqui. Se você se sentir à vontade, diga para ele: Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha vida. Diga para ele: Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha vida. Tu és bem-vindo na minha casa. Vem para a minha casa comigo hoje. Muda a nossa história lá dentro de casa, Espírito Santo. Começa a dizer para ele. Você vai ver como ele é capaz de mudar quando você dá liberdade. Você vai ver como ele é capaz de mudar a história da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus negócios. Você vai ver como ele é capaz de mudar. Ele é capaz. 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 Oh, aleluias, aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Levante a sua mão direita se você puder. Senhor, muito obrigado. Eu quero despedir a tua igreja debaixo dessa unção. E eu creio que o Senhor Espírito Santo vai dar a essa pessoa uma experiência ainda nessa madrugada. Oh Espírito de Deus, assim como tu desceu naquele dia de Pentecoste e encheu a terra com a glória do Senhor através do Evangelho, começando com 120, 3 mil, 8 mil, e chegou aqui agora a nós. Então que essa presença maravilhosa da tua pessoa não se ausente de nós. Venha comigo para minha casa. Vá para a casa desses que estão te convidando e nos ajude a ser melhor. Oh Espírito Santo, eu sei que coisas lindas e maravilhosas, coisas lindas e melhores ainda vai acontecer na vida dessas pessoas, para teu nome ser exaltado, glorificado. E assim eu profetizo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Se você puder aplaudir com reverência, com glória, com aleluia, faça isso, por favor. Oh, aleluia, aleluia. Oh,
ti, Senhor, a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti, Senhor, a honra e a glória. Aleluia, aleluia, amém. Você vai para casa abençoado, disso eu tenho certeza, amém. Domingo eu espero você aqui, primeiro culto do mês, e nós vamos estar consagrando você e a tua casa aqui domingo. Nós vamos preparar uma outra mesa. Presbítero, me ajuda. Nós vamos preparar uma outra mesa para você trazer nesse domingo peça de roupa de alguém que você quer que Jesus salve, para você trazer uma garrafa com água para levar para casa para alguém tomar, misturar na outra que ficou lá no galão, a água toda será consagrada. O que você sentir no teu coração que é preciso trazer nesse domingo, você vai trazer. Algo que Deus colocou em meu coração. Como eu tenho falado esses dias e a missionária falou aqui hoje. Mas já não consagramos mês a mês naqueles cultos de 6 dias consecutivos? Querido, quem manda aqui é só Ele. E Ele me orientou a fazer isso todo primeiro culto do mês. E dia 1º vai ser aqui, domingo. Aí no outro dia 1º vai ser na quarta-feira. Nós vamos ter um culto aqui. Você vai vir se você crer, você vai vir se a tua fé estiver em ação. Pastor, mas vai ter culto na terça, vai ter culto na quarta, dia 1º, vai ter culto na quinta, vai ter 3 cultos seguidos. E para quem quer Jesus, é prato cheio para estar aqui. Para quem quer viver milagre sobrenatural na sua vida até final do ano, é um prato cheio para estar aqui. Isso aqui é só para os fortes, fraco não vem. Fraco não vem. Mas os fortes que querem vencer, são determinados a vencer, vão estar aqui novamente. Domingo, depois os cultos normais, aí no outro dia 1º de setembro, vai cair numa quarta-feira. Aí vai ter culto na terça, que é o normal, vai ter culto na quarta, que é o dia 1º, é consagração do mês de novo, e vai ter culto na quinta, que é libertação, louvado seja Deus. Credo, credo é a tua incredulidade. Amém? Vamos para casa abençoado? Amém, amados? Espero você aqui no domingo, em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Yes! Deus abençoe.